Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 21º domingo do tempo comum do ano A. Eu peço desculpas pelo atraso, tá bom, no lançamento deste vídeo. É porque aconteceu alguns detalhes na noite anterior que eu quase não consegui dormir e aí eu tive que trabalhar o dia todo, então não consegui gravar direito, tá certo? Peço desculpas, mas estamos regulando de volta todos os lançamentos aqui do canal. Gente, então, neste domingo a primeira leitura ela se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 22, versículos de 19 até o 23, que nos diz assim: Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesses dias chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Amados irmãos e irmãs, deixa eu tentar explicar alguns detalhes, porque eu acho que esse texto acaba trazendo algumas dúvidas na nossa cabeça. Primeiro, ele faz todo sentido de estar aqui como primeira leitura, porque o Evangelho nos fala sobre essa dinâmica de receber as chaves, né? Aquilo que fechardes na terra será fechado no céu, desligado, né? Na terra, desligado no céu, que é o que Jesus acaba falando com Pedro. Mas a primeira leitura, ela está em que contexto? Primeiro, o profeta Isaías, ele é um profeta da nobreza, é de família nobre, alguém muito culto na hora de falar, extremamente enérgico em suas profecias, e ele está agora, não é, profetizando diante de um contexto do reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias ele estava querendo fazer alianças políticas com o Império Assírio, não era uma aliança muito legal. E o que é que acontece? Diante desse contexto todo, né, que é nos apresentado, a gente percebe que dentro do versículo, se não estou enganado, versículo 16, que infelizmente a liturgia não traz para a gente percebe que esse senhor aqui chamado de Sobna, que é o chamado administrador do palácio, ele na verdade tinha feito o seguinte: ele tinha construído um mausoléu, tinha construído, né, o seu túmulo, a sua catacumba, pensando já na sua morte. E aí, o que acontece? O profeta Isaías é muito enérgico, é muito claro em reclamar diante desse homem que serve lá no palácio. E diz que ele vai ser demitido. Aí você pode se perguntar assim, qual o problema dele ter construído então a sua catacumba, né, o seu túmulo? Ora, um dia a gente não vai morrer, a gente pode até começar a fazer várias indagações. Então, é como se fosse que ele tivesse usado o dinheiro do povo em vista de si mesmo. Porque de fato, né, é o dinheiro do povo que de fato sustenta o salário. Ele pega o dinheiro das pessoas, os impostos, especialmente do povo mais pobre. Isaías sempre foi muito sensível ao povo que sofria, né, no contexto da viúva, por exemplo, que mal tinha dinheiro, do estrangeiro, do órfão. Isaías sempre foi muito sensível às dores do povo. E ao ver alguém, né, que apenas porque é funcionário do palácio, utilizar o seu próprio dinheiro em vista do seu bem material pessoal, em vez de pensar no bem comum, inquietou o profeta. E é por esse motivo que ele disse que ele vai ser demitido. E aí diz no versículo 20 que o servo chamado Eliacim, que é filho de Hilcias, receberá o cargo. Eliacim também era um funcionário de lá. Obviamente, né, observava-se que ele era muito coerente, né, que ele fazia as coisas bem direito. Então agora faz todo sentido, uma vez que alguém vai ser demitido, eu vou dar agora o poder a alguém que eu confio, alguém que tem uma certa caminhada muito coerente diante daquilo que eu observo. Aí ele vai dizer que ele vai vestir-se com uma túnica. Entenda a túnica como objeto do serviço, né, também. Se vestir, também a dignidade, né, tem-se uma veste. Além disso também, colocarei nele a faixa. E aí é interessante, né, a faixa servia justamente para poder o quê? Amarrar a túnica, para na hora que eu vou servir alguém, a túnica não acabar, por exemplo, caindo sobre a comida. Então aqui a gente vê características do serviço.
Porém, em suas mãos a autoridade. Ele será um pai para os habitantes. Olha que interessante. Ele terá autoridade, mas aí quando a gente pensa em autoridade, nossa pergunta é, ele será alguém autoritário? Alguém que chega lá e fica mandando nos outros? Alguém que é carrasco com os outros? O profeta Isaías diz no versículo 21 que ele será como um pai. Então, a maior característica que nós vemos que ele assim vai ter não é de autoritarismo, mas é de paternidade. Mais do que ficar mandando, mais do que pisar nas pessoas, ele terá amor por essas pessoas. Repito, ele será um pai. E aí depois diz o seguinte, no versículo 22. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele seria como um mordomo, que teria a chave da casa de Davi, né? E aí vai dizer o seguinte, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Entenda já aqui todo esse contexto de alguém que está realmente com esse poder, mas que não é autoritário. Mais do que isso, cuida do povo. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória da casa de seu pai. E a gente começa a olhar esse texto, né? E perceber assim, então quer dizer que ele assim foi a melhor pessoa do mundo? Não. Versículos depois a gente percebe também que ele comete equívocos, ele também erra. Na verdade, a gente precisa entender que qualquer liderança humana, ela vai ter seus equívocos. Ora, todo humano é falho. Mas é interessante, e aí o objetivo da leitura não é ficar refletindo se ele assim vai errar ou não vai errar, ou se Sobner errou ou não errou. A questão é que aqui está querendo trazer uma reflexão sobre o ato de liderar. Gente, como às vezes é delicado perceber que hoje em dia muita gente interpreta a liderança como pisar no outro. Não deixar com que o outro fale, olhar de cima para baixo. Porque eu sou líder, eu olho de cima e vocês são ninguém. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas que quando, por exemplo, estão num ambiente, só porque agora conseguiram um cargo de liderança, não querem mais conversar com os outros, né? Agora não conversa mais com ninguém, inclusive pede para que mude determinados pronomes de tratamento, porque agora eu estou em outro cargo, não me chame mais assim, eu não sou mais assado. Parece que a mudança de cargo fez aquela pessoa quase ter uma amnésia de quem ela é. Transformou a sua identidade, transformou a sua essência. E a gente precisa entender que dentro do contexto cristão, dentro do aspecto cristão, a liderança, ela muito mais do que um cargo, ela é serviço. Ser líder é servir mais. Por exemplo, um padre, mais do que ficar pensando ele como liderança, ele é um servo. Um coordenador de um pastoral, um catequista, mais do que ser um coordenador, ele é servo. Às vezes eu vejo isso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês bem claro. Às vezes em paróquias, é normal, né, se fazer uma camisa, pelo menos sou acostumado nas paróquias que já passei, se fazer uma camisa por ocasião da crisma, né, dos jovens. E aí, geralmente, eu já vi muitas vezes os jovens na camisa branca, de repente, os catequistas de crisma com camisa vermelha. Por quê? Nós precisamos ser diferentes dos crismandos. Eu entendo que dentro de um contexto pastoral, até porque é para poder diferenciar no olho, faz sentido, mas eu já vi pessoas que dizem assim, olha, a gente é vermelha porque nós já estamos em outro patamar. Não é? Gente, a gente precisa entender. Esse patamar é patamar de serviço. Não é para ficar pisando nos outros. Já vi pessoas, né, que se endeusam porque estão com um crachá de um pastoral A ou pastoral B. Gente, lembre, eu finalizo falando isso. Liderança não é mandar. Liderança não é superioridade. Não é ter pessoas subordinadas, mas ter pessoas às quais eu vou dar tudo de mim para poder servir. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.